Estamos aqui com autor, diretor, professor, múltiplo, Daniel Hertz. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E estamos aqui com... ele, o cara do teatro. Seja bem-vindo, Dani. Bem-vindo. Legal, um prazer Se estar aqui com vocês. apresente. Prazer enorme. Então, Prazer vamos é lá. nosso, né? Nossa! Depois de tanto tempo, o pessoal falando, venha, Dani, vem aqui no Godot Podcast. Agora a gente tá recebendo ele aqui, ó. Sim, sim. Várias pessoas que passaram por aqui, passaram pelo seu caminho também, pela sua trajetória. Então, a gente queria conhecer agora o seu caminho. Sim. De pouquinho tempo de teatro, né? Só 35 anos, é isso? De Cara, carreira? eu acho que mais, porque 18 anos... Acho Vai que um, sobe... uns 39 anos. 39. Já começa a peça do cálculo, né, dele, que é bem assim. É. Sobe um, vai dois, não sei o quê. 39 anos de... Porque eu Do tô seu- com 59, né? E eu comecei com 18. Então, acho que dá isso, né? Sim, faz aí. Caramba. Todo mundo de humanas Vai. aqui, ó, pensando. Não, 40, né? 41 anos. 41 anos. Ai, que loucura isso. Isso é muito estranho pensar que já tem 41 anos. E Muito aí, estranho. Como que foi Como o que início? foi o início lá? Bem nos primórdios. Horrível, Bom, os né? primórdios, assim, os primórdios é aquele típico adolescente que não sabe o que quer fazer da vida, um adolescente muito angustiado, muito inquieto, muito perturbado com algumas questões existenciais, que algumas delas permanecem, né, não se resolveram com o envelhecimento, mas que o que aconteceu foi que quando eu fiz vestibular, eu fiz vestibular para História na PUC e Economia na UERJ. E depois eu fui passar um ano fora, viajar um ano de mochila. E nesse período que eu viajei um ano, eu tomei essa decisão que quando eu voltasse eu ia fazer um curso de teatro, porque eu já vinha desenvolvendo algumas coisas de dinâmicas e... E você foi pra onde? Tipo assim, caminhos, os caminhos Eu de fui meditação, Não, eu fui passar 11 meses no kibbutz, em Israel, e depois eu fiquei de mochila pela Europa. Massa. Foi muito legal, muito assim, saí com o cabelo aqui, voltei com o cabelo aqui. Nossa. Cheguei em casa, depois de um ano, minha mãe olhou para mim e não me reconheceu quase. Aliás, é uma história engraçadíssima, que não tem nada a ver com teatro, mas eu vou contar. Por favor. E depois de um ano, eu resolvi voltar de surpresa e não avisei que ia chegar. E aí eu peguei um táxi no aeroporto, voltando para casa, e eu contei para o motorista do táxi que eu estava chegando de surpresa depois de um ano. E ele falou assim, olha, não faça isso. Porque uma vez eu fiquei um tempão sem voltar para o Nordeste, e quando eu voltei sem avisar, e minha mãe teve um infarto quando ela me viu. Horror. Não morreu, mas teve uma coisa, foi parar no hospital. Aí eu abri a porta assim, tremendo, né? Eu comecei a gritar assim, mãe, mãe. Aí ela entrou na sala, me viu, estava com um cabelo enorme, né? Uma outra figura muito diferente do que, né? E ela parou e me olhou e ficou parada assim. Aí eu pensei, ela está tendo um Ela infarto. tá infartando Ela está infartando agora. Né? Aí eu falei, mãe! Aí ela começou a chorar, e se abraçou, deu tudo certo, mas foi muito engraçado. Isso é uma história. E aí eu voltei, e aí eu comecei. Eu não entrei na PUC, mas entrei na UERJ. E eu comecei a fazer um curso de teatro com o Clóvis Levi, que é o meu primeiro professor. Uma pessoa que eu adoro até hoje, uma figura que foi muito bacana, porque ele tinha uma paixão pelo pensar teatro e falar teatro, que eu acho que deu match ali numa coisa que eu comecei a perceber que tinha tudo a ver comigo. E aí começou, aí não parou mais. Aí eu fui de um curso para o outro, né? E aí, à medida que eu fui desencantando da Esse curso era um curso livre da Era um UERJ? curso livre não era na UERJ. A UERJ era a faculdade que eu fazia. Ah, faculdade. E era na faculdade Divina- de- Na UERJ tem uma parte agora que tem os cursos livres de artes. Ah, é? Muito interessante. Na UERJ e na UFRJ. Não, e tem aquele anfiteatro Muito bacana. maravilhoso lá, né? Mas não, era na Divina Providência, na Rua Lopes Quintas, ali no Jardim Botânico. E eu entrei junto com o Iso Gelman, que é o meu parceiro até hoje, é um grande ator também, hoje em dia. E a gente começou a fazer aula junto. E aí começou a história. Começou a história toda. Depois disso, a gente fez um grupo, eu e ele. Você era um adolescente tímido? Você se considerava um adolescente tímido? Não. Qual veio essa angústia de, vou fazer teatro? Porque seus A minha pais te angústia, levavam... uma angústia
de uma incompreensão, né, dessa experiência maravilhosa que a gente... Eu diria que é a angústia mais básica, que é a finitude da experiência humana. A ideia da finitude é uma coisa que eu tenho uma relação muito mal resolvida. Eu fico com muita inveja das pessoas que têm uma relação tranquila com isso. Acredita que, por exemplo, quando a gente morre, a gente vai para um outro plano. Eu também não consigo. Eu acho incrível lidar as bem pessoas com que isso, têm uma tranquilidade no coração de acreditar que isso aqui é só uma passagem, que tem uma outra coisa depois. E eu tenho uma sensação que não é bem assim, e ao mesmo tempo eu tenho inveja das pessoas que têm essa... Fico olhando assim. Mas eu acho o máximo, porque é a única certeza que a gente tem, né? E a gente já nasce com essa angústia. Eu acho É, o Mas eu máximo. acho que é um instinto de sobrevivência, por isso que a gente tem Isso. Não, é o único, momento filosófico. o único animal que tem essa lucidez de que a gente termina um dia, Sim. né? E isso foi uma coisa que eu sempre tive um paradoxo, que é achar uma delícia estar vivo, muito divertido, uma experiência de estar fazendo parte desse momento, né, como um ser vivo, pensante, e que pulsa. Sempre foi uma delícia, isso antes, depois do teatro, mas sempre muito angustiado com a ideia de que um dia eu não vou estar mais aqui, né? Eu acho que talvez até seja um excesso de narcisismo. Eu gosto tanto de tudo, e de mim também eu gosto um pouco também. Então a ideia de que eu vou acabar é uma ideia que Eu gosto um pouco, é ótimo, né? Essa grande questão, né? A gente, né, dessa autoestima. A gente sabe que a gente é tão múltiplo, mas essas angústias, né? De a gente, às vezes, dar mais valor ao outro do que a gente mesmo, né? É uma loucura. E por você isso, entender que... Por você ter esse pensamento de que a vida uma hora pode acabar e é isso, sabe? Não ter uma continuidade, você acha que é importante fazer o que você ama e seguir o caminho que seu coração tá mandando. Total. E aí eu acho que, voltando para a pergunta de vocês no começo, né? Eu fui me apaixonando num nível, assim... A minha família, por mais que eu ame todos, era um lugar de muita angústia, uma convivência turbulenta, Mas tensa. só te interromper um pouquinho. Mas eles... Alguém é ator da sua família, Não. do teatro? Você descobriu sozinho, não tinha ninguém te influenciando aí, não? Não, meu pai era engenheiro eletrônico, minha mãe é americana. Meu pai não está mais vivo, a minha mãe é americana e fez faculdade de letras nos Estados Unidos e dava aula de inglês. E a minha irmã, tem uma irmã que trabalha com relações internacionais na então, PUC. o teatro desceu em você mesmo. Aí. Então, realmente, eu sou o primeiro de uma da família. Mas eles me deram muito apoio o tempo inteiro. Aquela coisa típica de dar questionamento, será que é isso mesmo? Você vai conseguir sobreviver disso? Mas eu acho que eu fui me apaixonando e o teatro começou a dar um sentido para essa angústia. Então é um lugar que eu me divertia muito, me divirto até hoje, mas também é um lugar que eu vou elaborando o absurdo da existência. Por isso que o Beckett tudo a ver, né? Sim. O Beckett é um autor que, por exemplo, eu sou completamente apaixonado, porque ele é um dos autores do teatro absurdo e que o tempo inteiro está colocando, né, de uma forma na linguagem do absurdo, né, usando a linguagem para a gente fazer alguma elaboração sobre isso, sobre como a existência tem essa sensação de absurdo, né? A gente está aqui batalhando pelas coisas e um dia a gente vai acabar. Eu só me lembro daquela peça, Dias Felizes. Total. Dessa sua fala agora. E o próprio Godot, né? Esse questionamento da espera, do futuro, do que é, do que faz sentido. Como é que abre? Nada a fazer, né? Não é assim na primeira fala? Não, nada a ser feito. Nada a ser feito. A primeira fala. A primeira fala. Nada a ser feito. Quer dizer, o Beckett é um gênio, né? Porque ele conseguiu verticalizar, por exemplo, essa angústia que eu tenho. E com muito humor ao mesmo tempo. Então eu acho que o teatro, ele tem um lugar para mim que é um pouco um equilíbrio da saúde mental também. Entendeu? Eu sinto que eu sempre tive medo de enlouquecer e eu acho que o teatro é um lugar que me dá um norte para eu não me enlouquecer. Porque essa sensação é muito desesperadora que eu tenho, entendeu? Da finitude. E uma vez um amigo meu, que nem está mais aqui entre nós, ele falou assim, Dani, relaxa, que à medida que você vai envelhecendo, essa tua incompreensão, indignação da finitude vai se apaziguando. Não? Não apazigou, não. Não apazigou nada, eu continuo. Uma vez o Domingos de Oliveira... Com medo de morrer. A minha mãe é assim também, gente. Minha Ando mãe na não rua fala assim, essa palavra. Uma vez o Domingos de Oliveira falou assim para mim, falou assim, cara, eu estou completamente indignado com a ideia que a gente morre.
E eu falei, é assim que eu sinto a vida também. Eu adoro, acho a vida um barato, acho muito legal, tudo eu acho legal. Tudo eu acho interessante. Até os momentos difíceis eu acho interessante. Os desafios, né? Eu acho muito legal. Acho a dimensão humana também muito interessante, com todas as suas idiosincrasias, né? Eu acho o humano também fascinante. Então, eu acho uma pena que um dia a gente tem que sair fora disso aí. Bom, vamos seguir, né? Aquelas, né, segundos de pensamento, né? Ai, meu Deus. Ok, não, mas é porque isso tem a ver com a origem, né? A origem do teatro. Tem um lugar que isso eu falei, cara, é isso que vai me dar uma sensação de que vale a pena eu me relacionar com esse lugar que eu tenho. Acho que é de encontrar, né? De encontrar uma linha de sentido. Eu acho que também quando eu encontrei o teatro, assim, tipo, nossa, tem sentido eu estar aqui, né? Tipo assim, dá uma... sim. Acho que... Encontrei minha galera. Encontrei as pessoas que pensam igual. E você começou, então, no curso de teatro. E aí você foi falando que você fez vários cursos. Sim. Me diz alguma história desse momento aí do curso de teatro, dos cursos que você passou, que fez sedimentar essa sua vontade de continuar e saber que você estava nesse momento certo aí. E quanto tempo também que você estudou com esse professor, né? O Clóvis foi 1 ano. O Clóvis Levi foi 1 ano. Você tinha 18 em média, né? 18, tinha 18 anos. Eu acho que teve vários cursos, né? Teve um curso com o David Herman que eu fiz na Cal, que é maravilhoso. E que ele revolucionou, para mim, o olhar sobre o Stanislavski, que foi muito interessante, que é a questão que é uma reflexão que o Stanislavski teve no final da vida sobre as ações físicas, né? Foi muito interessante. Teve vários. Fiz um curso com uma pessoa chamada Regina Miranda há muito tempo, que hoje em dia eu tenho uma relação com o neto dela, um tal de Rafael Teles, que fez aula comigo há muito tempo, é um ótimo ator. Estou falando porque a gente não está vendo, mas ele está aqui no estúdio. Ele está aqui no estúdio, tá? Só para você saber. Não, mas falando depois sério. a gente mostra ele, gente. Mas a gente fez, um aluno aqui dele. Aqui. Mas eu fiz um tempão aula com a Regina. E a Regina Miranda, ela abriu para mim uma percepção da questão da fisicalidade no teatro. Porque por mais que era uma coisa que tinha ligado a dança, o método Laban que ela traz para o Brasil, tem uma coisa das qualidades de movimento, que é uma coisa que eu uso até hoje. Então, isso foi porque são pequenas janelas de iluminação e revelação de coisas que você percebe ali. Tem um trabalho para desenvolver e descobrir qual é o meu método, né? Então, eu acho que, por exemplo, esse encontro com a Regina teve essa força de eu descobrir a junção de uma coisa que sempre foi importante para mim, que é a questão do corpo, né? Por eu ter sido uma criança muito asmática, né, muito doente quando era criança, e a doença basicamente é uma doença respiratória, sempre foi muito forte isso, assim, muito desespero, as quantidades de crise de asma que eu tive. Então a questão sempre tive que fazer muito exercício por causa disso. Então, geralmente quem é asmático é aquele cara que vira um atleta, vira um esportista, porque tem uma demanda de que tem que fazer... Achava que era o contrário. A mãe, né, super proteger. Não, porque tem uma demanda médica de que tem que ir para o sol, tem que fazer exercício, porque é uma questão para você desentupir os brônquios, né? Entendi. Então, a questão do corpo sempre foi um negócio muito importante para mim. Então, esse método Laban que eu encontrei nesse trabalho com a Regina foi também um outro viés, né? Então, eu acho que quando as pessoas perguntam assim, você trabalha o quê? O meu trabalho é uma espiral em que eu vou tocando em várias questões, né? Então, o teatro oriental também é uma influência muito importante, mas aí um pouco mais velho já, né? Que tem a ver com o trabalho do Eugênio Barba. Então, a coisa da diferença de emoção para energia, isso é uma coisa que eu trabalho muito no meu treino, quer dizer, menos falar de emoção e mais de você conseguir fazer uma automanipulação da tua energia em cena, para que aí sim o público se emocione. A ideia é que o importante é o público se emocionar e não você se emocionar. Não que eu sou contra o ator se emocionar em cena, mas que... É difícil esse link, você né? É contra a catarse do ator? Eu não acredito muito. Não acredito Eu acredito na catarse como um processo. Polêmica. Não, eu acredito na catarse como um processo de ensaio. Sim, para você descobrir, né? O lugar. Você descobrir alguma coisa, vamos fazer um exercício para tentar você entrar em contato com uma emoção tua, encontrar uma memória tua. Eu acredito nesse lugar, mas eu não acredito no ator que faz a peça e fala assim, cara, eu estava tão emocionado que eu nem lembro o que aconteceu. Eu fico olhando assim, eu falo, esquisito esse negócio aí. O que ele tomou antes? Então, assim, eu não acredito muito nisso. Eu acho que o ator é uma figura extremamente lúcida, que tem um controle de tudo que está acontecendo,
entendeu? E tem uma lucidez sobre a sua automanipulação em cena, né? Da voz, do corpo, do seu ritmo interno. Então, isso tem a ver com a questão da energia, né? Até porque também ele tá contracenando com outras pessoas ali, né? Mesmo que seja monólogo, ele tá trocando com o público. Então, ele não pode se fechar totalmente, tipo, dentro dele, né? Ter aquela catarse. Mas que a gente conhece várias histórias absurdas. Sim. Assim, não sei quem que contou pra gente, não sei quem que foi estrangular alguém, e a pessoa tava estrangulando mesmo, ator em Não, cena. mas eu acredito. Olha só, é importante deixar claro, até em aula, eu faço às vezes os exercícios que fala assim: olha, não tem personagem, é você nessa situação. Que é uma coisa, inclusive, que está voltando muito, né? A coisa da performance, né? Uhum. O que é personagem, o que é ator. Isso é uma Sim. coisa que está muito. Uhum. Está muito agora em voga, essa questão da performance. Né? A performance é esse lugar em que você tem diluído a figura do personagem, você tem mais a figura da persona, da atriz e do ator. Então eu acredito muito que o trabalho tem essa pesquisa. Agora, quando é uma peça que você está fazendo um personagem, aí eu já acho que fica meio estranho esse negócio de você... eu acho que a verdade é uma verdade que tem uma fusão entre o ator e o personagem. Mas você não perde a lucidez que você está no palco sendo um contador de história. É mais isso que eu estou falando. É óbvio que uma coisa entra na outra. É óbvio que quando você está fazendo uma peça, naquele momento, você está naquela temporada, ou naquele ensaio, você fica influenciado pelas experiências daquele personagem, né? A gente brinca na Companhia Atores de Laura que quando a gente fez o Decote, que é uma criação coletiva nossa inspirada no Nelson Rodrigues, foi um período turbulento nas relações afetivas de todo mundo teve uma traição, todo mundo terminou uma relação, porque a gente percebeu que a gente mergulhar naquele universo do Nelson, de alguma forma, também fez reverberações na vida pessoal de cada um. Então, eu acho que as coisas não são uma fronteira tão determinada, tão forte, tão clara. Eu acho que tem esse fascínio e esse perigo de quanto a gente vai ser influenciado pela peça ou pelo personagem que a gente está fazendo. Mas isso não tira a lucidez do que você está fazendo no palco. É só isso. Eu acho que isso é um ponto que tem um discernimento. Não sei quem que falou, acho que foi o Lázaro Ramos, que conta que ele, quando faz uma cena, ele se emociona muito, e é difícil, ele tem que ficar um tempo para tirar a emoção, né? E ele fala que admira muito atores que estão lá chorando, aí ele estava contracenando, aí foi lá ajudar, o cara já estava assim, no celular. Eu tenho uma facilidade. Olhando o celular, assim, normalmente. Ele, cara, eu tava morrendo aqui, meu coração, eu tava desesperado. Quando eu vi você, eu fui te socorrer pra saber se... Eu tenho uma facilidade de desligar, assim. Cara... Mas eu acho também que depende. Mas eu desenvolvo isso nos ensaios. Porque você tem que encontrar esse ponto, né? É isso que eu acho. Eu acho que no ensaio... Eu fiz uma peça que eu fazia 2 personagens. Uma mulher tava morrendo em cena, com tuberculose. Todo mundo queria que ela morresse, pra poder roubar o lugar dela. E o outro era o ponto cômico. Então, eu entrava, saía de personagens diferentes. Eu tinha que encontrar essa chave. Sim. O outro entrava e fala aí, pobreza! Entrava com a energia lá em cima, Não, sabe? e eu acho que isso é uma coisa também que traz uma perplexidade para o público. Como é que uma atriz consegue virar essa chave? Então, isso também é uma dimensão do fascínio do teatro, que é esses atores e atrizes maravilhosos que têm essa automanipulação tão bem desenvolvida que é capaz de produzir... E eu acho que isso ajuda na vida também. Porque, assim, se você está passando por uma situação de perigo, sei lá, e você precisa tomar uma atitude na vida, eu acho que isso me ajudou também, no teatro. Eu acho que eu sempre falo, né? Todo mundo tem que passar uma vez na vida por uma aula de teatro. Porque eu acho que não existe outro lugar que te dê isso, essa esperteza de pensamento, essa rapidez de resolver coisas do cotidiano, da vida. E o teatro, é muito legal o que você falou, Lana, porque o teatro tem uma coisa que ele precisa de você entender o que é dinâmica, né? O que é mudar a dinâmica. Então, eu estou fazendo uma cena num ritmo, como é que eu mudo esse ritmo, como é que eu dou uma outra pulsação. Então, essa reflexão filosófica da dinâmica para trazer para a tua vida pessoal também é importante, né? Cara, será que eu estou perdendo a dinâmica pessoal? Será que por que a minha vida está se entediando? O que eu posso fazer para que eu também faça uma automanipulação da minha vida cotidiana? Sim. Não colocar a culpa no que está lá fora, né? É a minha relação afetiva que me entedia, não, sou eu que estou produzindo isso, né? Eu que posso também fazer provocações para mim mesmo, né? Então vou fazer uma coisa diferente, vou pegar um caminho diferente, vou andar de bicicleta num ritmo diferente, eu vou
nadar num ritmo diferente, eu vou transar fazendo coisas diferentes. O tempo inteiro você pode ter essa inquietude de produzir coisas que te surpreendam também na vida pessoal. E eu acho que o teatro tem essa demanda da dinâmica em cena, porque você o tempo inteiro tem que recapturar, renovar, magnetizar o público ficar atento a você, e a dinâmica é um instrumento fundamental para isso, porque a gente tem esse perigo do torpor do público, né? E o público começar a se entediar com a cena. Uhum. Então, essa questão da dinâmica é muito importante. E eu acho que isso tem um ganho para uma lógica da vida pessoal também, né? Com certeza. Eu falo por mim mesma, né? De ter essa virada de chave. E quando você saiu do papel de ator, aluno e foi pro professor, diretor? Como... Não, Eu comecei... Vamos lá. tem uma outra questão também. Eu fiquei sabendo que você, com 18 anos, quando você começou a fazer o teatro, né, como ator, você já se aventurou em fazer uma peça como produtor, diretor, ator. ele esperou, né? Não, ele esperou, já pegou o combo. Sim. Eu escrevi uma peça... É incrível você saber disso. Eu escrevi uma peça chamada Entornando o Sonho, que era a história de um baleiro que ficava ali no teatro, e o sonho dele era virar artista. Ele era baleiro, ele era um cara ali que tinha essa necessidade de ficar vendendo bala com aquela cesta ali. E um dia, um ator, que é o ator principal da peça, que é um garoto, ele não aparece para fazer a peça. A peça é isso, começa a peça, e era muito legal, porque eu fazia esse baleiro, inclusive. Então, eu dirigia, completamente a onipotência da juventude, achar que pode fazer tudo. E aí, eu entrava num teatro e vendendo bala para as pessoas. Eu tinha uma cesta, e as pessoas não sabiam que eu era ator da peça. Eu ficava assim, eu me lembro até, bala, balinha, balão, quem vai querer só pegar, tá na mão, bala, balinha, balão, tinha esse jargão. E as pessoas compravam, eu vendia, porque aquela meia hora antes da peça, ali ficava como se eu fosse um vendedor. E entrava pela plateia. E aí, daqui a pouco, entravam os atores, falavam, ei, você aí! E começava Aí começava, isso já era a peça, né? Mas não tinha terceiro sinal. Eles entravam e começavam a falar, olha, faltou alguém, você pode entrar, constrangidos, porque era na frente do público, vem aqui, porque faltou um ator. E aí a peça era o sonho dele de ser ator. Então ele entrava nesse universo. E eu fiz isso com 18 anos, 19, acho que eu tinha um pouco mais, tinha 19 a 20 anos, e aí eu dirigi junto com o Mário Roberto, que não está mais aqui também, e tinha o Ísio, eu comecei, né, falei que o Ísio Guilherme e outros atores maravilhosos, e a gente fez essa peça, foi incrível. E ali eu acho que tem uma coisa que desde o começo eu percebi, e eu falo isso para os meus alunos até hoje, que não dá para a gente ficar nessa profissão na angústia do desejo do outro, que é você ficar esperando alguém te convidar para trabalhar. É óbvio que quando aparecem convites, você tem que avaliar e, de repente, até, né, aceitar o convite. Mas a ideia de que os intervalos inevitavelmente vão acontecer entre os convites é uma coisa que você tem que resolver na tua cabeça. Como é que você vai lidar com a aridez de uma suposta rejeição de não estar sendo convidado em determinado momento? Isso eu percebi com 18 anos. Eu falei assim, cara, isso aqui não vai dar certo. Eu preciso ter os meus projetos. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu treino, que eu falo assim, cara, vocês têm que estudar, vocês têm que ler, vocês têm que se interessar para que vocês tenham uma autonomia sobre o teu processo, sobre o teu próprio percurso. Porque tem muita gente que larga a profissão porque pessoas talentosérrimas que largam porque não foram convidadas depois de 3, 4, 5 meses e foram embora para outro lugar. E eu sempre falo isso também, que você pode ter uma atividade paralela para ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ser artista, mas que é fundamental você ter projetos. Qual é a peça que você quer fazer? Qual é o teu sonho como atriz e como ator nesse momento da vida que você está agora? O que você quer fazer? Você quer ter um grupo? Você quer ter uma peça? Você quer estudar? E Mas isso... tem gente que entra querendo, eu quero a fama. E aí? Pois é, e a fama é o lugar da cocaína, né? Eu falo isso. Por quê? Porque a fama é um lugar que dá uma coisa muito bacana, né? Um certo entusiasmo, mas ela é um prazer fugaz, como a cocaína é. Entendeu? Então você fica intenso, você fica se sentindo poderoso, mas tem um vazio, que nem a droga da cocaína, tem um vazio que dá logo depois. Porque isso não tem conteúdo. Então, eu não sou contra a fama. Eu acho uma delícia você ganhar um prêmio, alguém vir falar com você porque você é conhecido. Isso são prazeres profanos deliciosos. Nada contra, mas você não pode estar nessa profissão
sustentado por esse prazer, porque ele é muito, Que não muito, sustenta, né? não tem consistência, né? E também e aí nunca acaba, né? Sempre vai ter alguém mais famoso que você, sempre vai ter um lugar a mais. Então, que lugar é esse que você conquistou a fama? Que fama é essa? Você nunca vai ser mais famoso que Jesus Cristo, entendeu? Então você vai ter sempre um lugar para ser alguém mais famoso que você. Então isso também, se o teu objetivo é encontrar uma suposta fama, isso é um lugar muito... Tem outros caminhos pra encontrar fama, né? Não, hoje em dia, né? Vamos fazer só TikTok. faz uma dancinha. Eu acho também. E eu acho que por isso que é inconsistente, né? Isso é uma fama que dá um pique de alegria. Eu costumo dizer, né? Quando você ganha um prêmio, por exemplo, como ator, como diretor, é uma experiência tão, tão especial, tão legal, mas no dia seguinte você acorda com remela no olho, a vida tá normal. Você acorda e fala, ué, tá tudo igual? Minha vida não mudou porque eu ganhei um prêmio ontem? Não, a vida está exatamente igual. O telefone não vai tocar sem parar para você porque você ganhou um prêmio, sabe? As pessoas têm as suas vidas e você ganhou um prêmio, uma coisa muito especial, mas a vida voltou ao normal. Então, se você está nessa profissão para ganhar um prêmio, para ficar famoso, você tem que tomar cuidado, porque cai o risco de você cair numa depressão logo depois que você... E agora? Fiquei famoso, e agora? Mas você acha que É o ator é importante. egóico? Você acha muito uma Não, das eu acho que profissões nós mais somos egóicas, Não, eu acho que nós somos egóicos. Eu acho que essa coisa do ego é uma bobagem. Óbvio que todos nós... o ator tem muito ego. Não, o ego é fundamental. A questão é, ego em quê? Ego em fazer um grande trabalho como ator ou ego de ficar conhecido na rua? Percebe que o ego tem que ser... Para você enfrentar o abismo da cena, isso é aquela coisa de entrar num palco e enfrentar o público, o ego tem que estar lá. Tem. Você tem que ter uma coisa de autoestima, de enfrentamento. O ego, ele é um lugar importantíssimo. A questão não é ter ou não ter ego. A questão é ego em quê? O meu ego está canalizado para um prazer de eu ensaiar e sentir que eu estou tendo a capacidade de aprofundar, de pesquisar, de encontrar o meu melhor como ator e como diretor, ou é o ego de sentir que eu vou ganhar um prêmio? Então, por exemplo, é muito interessante isso. Quando você ganha um prêmio, por exemplo, depois você vai passar talvez 2, 3, 5, 10 anos sem ganhar um prêmio. Sim. E aí como é que fica? Não, mas é um ego... Você não vai ser menos... Você vai perder o prazer da profissão, porque agora, eu ganhei um prêmio ano passado, esse ano eu não ganhei, então ficou chato a profissão? Não, porque isso é uma coisa que acontece. Eu é uma pego questão. um ego de gente também, aquele ego de aluno ou um ator que sabe tudo, que acha que não preciso ler, não preciso estudar, eu já sei, eu sou bom, não preciso ensaiar. Gente, Você tem tem professores histórias meus... disso? Demais. Eu acho que o talento, ele é um lugar que se constrói. O talento não é uma... Eu não acredito muito nisso, que o talento é uma condição dada... Divinamente. Tem várias pessoas que eu conheço. O próprio Rafael Teres, que está aqui entre nós, ele era péssimo ator. Péssimo, cara todo durinho, querendo acertar, querendo fazer certinho. Esse negócio de querer fazer E certo. ele virou, mas deixa eu só terminar, porque senão vai parecer que eu acho ele ruim, não é nada disso. E ele é um exemplo perfeito, que é um cara que entendeu que a perseverança e o trabalho vai fazendo você evoluir. Hoje em dia é um cara que é um ator maravilhoso, incrível. Já vamos incrível. mostrar ele, gente. E tem a ver com essa questão de uma inteligência, uma compreensão que o trabalho é que constrói. Na Fernanda Montenegro falou isso uma vez, não foi eu, que talento é 2%, 98% é trabalho. Então você com 98% de trabalho efetivo, bacana e bem canalizado, você pode se tornar um grande artista mesmo sem os 2%. É óbvio que se você tem os 2 mais os 98%, aí você fica uma pessoa incrível. Mas é muito interessante vocês perguntarem, porque muitas pessoas que chegam com esses 2%, que é muito especial, caem nesse lugar de uma preguiça. Uhum. E aí começa a entrar numa auto-vitimização, numa auto-piedade, e acha que o mundo que é cruel de não ter chamado. E isso é uma coisa muito engraçada. Quando eu comecei a dar aula, eu ficava brincando assim, esse aluno é muito legal, vai se tornar um ator, essa atriz é incrível. E eu percebi como eu comecei a errar ao longo dos anos, né? E aquela pessoa que eu achava meio, nossa, tão durinha aquela menina, e depois se tornava uma grande atriz. Então eu percebi por quê? Porque o percurso é muito surpreendente de cada um. Então a avaliação de um professor, quando chega a pessoa, e hoje em dia, quando chega alguém
Se faz muito bem uma cena ou se faz muito mal uma cena, não tem menor julgamento sobre isso. E é Porque- importante você... Desculpa te cortar. Lógico. É importante o diretor ter, e o professor também, né? Ter essa visão, porque eu conheço vários diretores que já chegam e falam assim, olha, você não nasceu pra isso, vai fazer outra coisa. E você ter esse olhar de, tipo, poxa, você não tá legal agora, mas pode ser que você venha a ser boa nisso, pode mudar a vida de uma pessoa, sabe? Total. É muito importante Não, isso. e que você- falou. Pode destruir, né? O professor ajuda e destrói, porque já tem, assim... Você sabe que isso é uma coisa, não vou citar o nome da pessoa, que não está mais aqui também, mas eu fiz uma aula no tablado, né, como ator, e uma vez esse professor chegou, uma coisa que eu nunca me esqueço, ele chegou para um ator que devia ter 16, 17 anos, e falou assim, você é um merda, o que você está fazendo aqui? Você nunca vai ser ator. Esse cara provavelmente nunca mais fez teatro, deve odiar teatro, nem deve ir ao teatro. E, na verdade, como é que você chega para um garoto de 16 anos e fala que ele está condenado a não se tornar ator? Porque hoje ele está... Entendeu? É óbvio que eu estou falando isso e tudo tem outro lado também. Por exemplo, quando você vai fazer um espetáculo com os alunos, né, ou mesmo com atores profissionais, você lida, às vezes, com limitações que prejudicam a questão do coletivo. Por exemplo, o atraso, não decorar o texto, não lembrar das marcas. Tem questões que, quando você está na posição de liderança, é um desafio, como é que você enfrenta isso? Mas você tem que tomar muito cuidado para essa provocação desse desafio não transformar você numa pessoa que acaba com o outro, né? Você, de repente, se torna um vilão em destruir a capacidade do outro, porque o outro está efetivamente errando em alguma coisa, mas você tem que ter muita paciência. Eu falo isso, é óbvio que em alguns momentos eu devo ter perdido a mão, devo ter passado do ponto no comentário para o outro. Com certeza já fiz isso, mas eu tento o tempo inteiro elaborar, porque é um lugar que você tem que tomar muito cuidado. Você está lidando com todo um percurso de alguém que pode ser, né, potencializado ou não. Você pode ceifar um processo que poderia ser incrível. Então é um lugar de muita responsabilidade. Total. Eu acho que o professor tem que ter todo esse cuidado, porque o teatro abraça todo mundo, né? Às vezes aquele cara que não foi bem numa cena, às vezes o cara vai ser um ótimo diretor musical, que vai dar ideia para uma música que você vai se surpreender. Assim, acho que o professor descobrir a habilidade também, né, daquela pessoa ali nas artes cênicas, acho que é muito importante também, né? Isso é muito legal o que você falou, Carol, porque às vezes você percebe uma limitação e o primeiro lugar que você tem que fazer é aonde dentro aquele conjunto de limitações tem alguma coisa que tem uma potência. E primeiro você tem que valorizar aquela micropotência para a pessoa depois se sentir acolhida para tentar expandir o seu leque de possibilidades. Então, uma vez uma pessoa, a Isadora, que é uma pessoa incrível, fez o TCC dela foi sobre a minha aula. E ela falou assim, Daniel Hertz, o professor que diz sim. Ai, Porque, que lindo. porque o que eu faço, eu trabalho uma questão conceitual mesmo. Eu acho que você tem que trabalhar num ambiente de aprovação. Botar aquele ator e aquela atriz no colo e dentro desse ambiente de aprovação, a pessoa se sente segura para experimentar fazer coisas que ela não está conseguindo fazer. Tem diretores que acham o contrário. Acham que... E não acham que é uma perversão necessariamente, é uma coisa má. Eles acham que é o contrário. Você tem que dar uma zerada naquele ego, você tem que destruir aquela pessoa para construir um novo ator. Eu não funciono assim, não. Aquela, né? Pensando, Eu não vou já tô citar lembrando de nomes situações. aqui, mas tem grandes diretores que acham isso e defendem essa ideia. Sim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ambiente de aprovação é um ambiente muito mais potente e que pode ser que você chegue num lugar, isso não quer dizer que dá sempre certo, mas eu acho que a pessoa é um lugar tão difícil, sabe? Esse lugar da exposição, de entrar no palco, de fazer uma cena, e que eu acho que você tem que, no mínimo, a pessoa acreditar que ela é alguém que tem um interesse para o mundo. E que dentro dessa dimensão ela vai... Isso não quer dizer que ela está pronta, longe disso. Mas você vai mexendo devagarzinho, né? Então, você primeiro percebe o que tem de interessante naquela figura, mostra isso para ela, deixa ela entender isso, e a partir disso você fala, olha, mas aqui a gente pode vamos tentar isso aqui, e você vai aos poucos expandindo o leque de atribuições daquele ator e daquela atriz a partir de um ambiente de alegria. Então a gente fala isso muito, eu falo isso muito
quando a gente conversa sobre o teatro, que eu acredito na irreverência e no rigor. Então, a irreverência é esse ambiente de aprovação, é um ambiente de alegria, acolhimento, seguro. de acolhimento, de alegria, de palhaçada, de diversão. De você poder entrar numa sala de ensaio e falar, cara, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vou me jogar. Tô segura, né? E ao mesmo tempo, pra experimentar. E ao mesmo tempo muito rigor, muito trabalho, muita disciplina. Sim. Que as pessoas associam rigor e disciplina com uma coisa sisuda, uma coisa tensa, uma coisa mal-humorada. E eu tento mostrar que é possível ter o rigor do trabalho e muita alegria ao mesmo tempo. Eu acho que essa química é um barato. Já peguei diretores que defendiam que ensaio não era para ser prazeroso. Nossa! O resultado que tinha que dar certo. Mas assim, para você ver, né, como tem diversos pensamentos no meio da arte, mas é notório ver seu amor por lecionar. Eu acho uma loucura você falar isso, Carol. Eu acho uma loucura, porque a minha experiência no ensaio, saindo da aula agora, indo para ensaio de peças, né, profissionais e também com os alunos, a minha experiência é muito clara de que um ambiente de alegria e de aprovação produz artistas criativos, surpreendentes, que fazem coisas que eu fico ali, produzem um estado de perplexidade na minha figura de diretor, que tem a ver com essa segurança de arriscar. Sim. Então, essa segurança de arriscar tem a ver com aprovação, tem a ver com alegria, tem a ver com acolhimento. Então, assim, isso não quer dizer que você não vai dar um toque de que aquilo não funcionou, de que aquilo não é o caminho. Não. Tem 1000 coisas para você apontar como um trabalho a ser conquistado. Mas eu acho que a potência criativa daquelas pessoas que estão ensaiando uma peça tem tudo a ver com a ideia de arriscar. Aconteceu agora, no Perdoa-me por Me Traíres, do Nelson, que a gente está fazendo. Eu fui. Então, a gente... eu cheguei para o Wendel Bedelac, que fazia o Polo Alegre, e ele falou assim, eu acho que você podia entrar cantando aqui uma música, né? E eu falei assim, cara, faz uma proposta aí de uma letrinha, né? E ele é um autor maravilhoso também, é um cara um excelente ator, mas ele se sentiu acolhido para experimentar, e ele criou uma estrofezinha na entrada do Polo Alegre que ficou extremamente divertida, porque ele se sentiu assim num ambiente que ele podia arriscar e propor isso para o ensaio. Sim. E quando foi que você começou a perceber que você tinha esse talento para direção, esse olhar? Seus amigos começaram a pedir, poxa, Dani, me ajuda aqui. Como é que foi? Eu acho que quando eu comecei a dar aula, imediatamente a coisa de começar a encenar... Então o professor veio antes. O professor veio antes. Eu comecei a dar aula numa escola chamada Aliesse, com o Izzy, de novo com o Izzy. Isso foi antes da Casa de Cultura Laura Alvim. E ali foi o primeiro lugar que eu dei aula mesmo. Né? E aí sempre tinha essa demanda, tem que ter um espetáculo para os alunos, tem que ter Então eu comecei a perceber que essa ideia do desenho, do acabamento do desenho, que eu tenho essa coisa apolínea também, sabe? Essa coisa essa coisa da tela em branco, que é o palco, que começa a pintar o palco, sabe? Com marcas e com movimentos. Eu comecei a perceber que isso era um prazer enorme. Então, a identificação também do que te dá tesão, o que te dá alegria é um trabalho importante, né, pessoal. E eu percebi imediatamente que isso era uma coisa muito deliciosa. A ideia de você provocar a possibilidade da existência de algo para o mundo, que é uma coisa que essas 3 figuras têm, né? O autor, o diretor, o ator. Então, o diretor é uma figura muito interessante, eu acho, porque eu sempre faço uma associação com Moisés. Eu vou explicar um pouquinho, mas não no sentido da importância. Bíblico. Mas eu vou dizer, porque Moisés, o que ele faz? Ele leva o povo judeu durante 40 anos no deserto, quando chega na entrada da Terra Prometida, porque ele, em algum momento, no momento de ira, ele quebrou as tábuas da lei. Deus fala assim, olha, você veio até aqui, mas você não vai entrar na Terra Prometida. Quem vai entrar é o povo. E ele que foi aquele cara que liderou, ficou 40 anos levando a galera, tirou lá o pessoal do Egito, da escravidão. Na hora de entrar na Terra Prometida, não foi dado a ele o direito de entrar. E eu acho que eu faço essa associação com o diretor, porque o ator... os atores são as figuras mais importantes do teatro. O teatro acontece na relação entre os atores e o público. E o diretor
cria esse espaço, esse ambiente, essas provocações, tudo que vai acontecer, mas ali na estreia, a estreia e a temporada é a Terra Prometida, efetivamente. Então eu acho que é muito interessante esse lugar de você ser essa pessoa que cria, produz e ao mesmo tempo você não vive o que eu chamo de o maior gozo de todos, que é o gozo da cena, sabe? O gozo da cena são dos atores. E eu acho que eu sou tão apaixonado pelos atores e as atrizes que isso também me coloca num lugar de certo equilíbrio em relação a esse poder que o diretor tem. Porque é um poder que eu sei que o diretor tem, né? De escalar, de escolher, de provocar, de conceber, de escolher a ficha técnica. Tem tantos poderes interessantes e maravilhosos, mas o poder maior de todos o diretor não tem, no meu ponto de vista. E isso acho que me faz muito bem. Essa minha sensação. Me dá um lugar de equilíbrio em relação ao poder que eu tenho como diretor. É saber que os atores e as atrizes é que interessam ao mundo. Entendeu? É raro. A pessoa, quem é da classe fala, nossa, que direção incrível. Mas o público leigo, não, é raro o público leigo falar assim, nossa, aquela direção maravilhosa. É verdade. Muito raro, né? A galera de teatro que fala, né? Verdade. A galera de teatro que fala. Então, o diretor é uma figura que existe para dentro da classe teatral, para dentro da classe artística. Isso é para o diretor de cinema, isso é para o diretor de televisão. Então, isso é para todas essas áreas, que eu já, inclusive, transitei por elas todas como diretor. Então, é um lugar que você não entra nessa relação com o mundo, que é para isso que a gente faz. A gente faz arte para tentar pensar a existência na relação com o público, com o mundo, seja ele qual for. E isso o diretor não vive. E não tem o poder de, quando está no palco, a história dos atores. Se eles quiserem, é deles. Por isso que eu faço essa associação. Né? Não é que é tão importante quanto Moisés, não é isso, mas essa dor que Moisés viveu de não entrar na Terra Prometida, óbvio que é uma história bíblica, né? Eu acho uma associação bonita da gente fazer com o diretor, que o diretor também não entra na Terra Prometida, quem entra são os atores. Cita 3 espetáculos aí que você dirigiu, que eu acho que te marcou aí nessa trajetória aí. 3? Pode? Só 3. Ah, só 3. Só pra... É muito difícil isso, deixa eu pensar. Eu acho que um espetáculo é As Artimanhas de Escapino, de mulher, que eu fiz com os atores de Laura. Tem vários motivos porque vocês querem que eu fale? Porque Pode falar. Um dos motivos que esse espetáculo tem a ver com a minha separação. E os atores de Laura também foi uma companhia muito importante. Foi não, existe ainda. Não, mas estou falando que foi um peso dos anos 90. Sim. Todo mundo, porque eu falei que foi, porque nos anos 90, todo mundo que fazia teatro tinha como referência. A Ilana veio aqui. Maravilhosa. A gente era uma contadora de história. Sim, incrível. ela veio aqui. Nossa, que legal. E tem todo, né, nasceu. Ela falou da companhia? Falou. Ela nasceu também. Ela começou fazendo aula comigo, né? Olha, mais um fruto, Tá gente, vendo? olha só. Ilana Pogrelinska, não. Eram as 3 irmãs fazendo aula comigo. E a mãe também, né? A mãe também, a Sarita. Nossa. E As Artimanhas de Escapino teve com o meu momento da separação, em que eu separei da mãe dos meus filhos, e foi um momento dos mais dolorosos da minha vida, por vários motivos. E um grande amigo meu, que não está mais aqui, ele falou assim, cara, você tem que ensaiar uma peça que é o único momento do dia que você vai ficar alegre. Estava pensando em fazer Medeia, uma tragédia. Ele falou assim, não. Ele falou assim, cara, dá uma lida nas Artimanhas de Escapino de mulher. Aí eu li, e eu falei, vou fazer uma comédia. Eu estava péssimo de cabeça. E a gente ia lá para o Teatro Miguel Falabella, que é o teatro que a companhia cuida até hoje, no Norte Shopping, e a gente ficava ensaiando todo dia de manhã, e era muito divertido. E depois eu saía e ficava mal, péssimo. Teatro tem esse poder. E aí né? a gente criou a comédia dell'arte dos atores de Laura ali nas Artimanhas. O espetáculo foi um sucesso incrível. A gente fez na Argentina, fez em vários lugares. Foi uma peça, ganhamos prêmios, foi muito legal. Então, eu acho que essa é uma peça que eu citaria. Marcou, né? Marcou muito. Aí, eu acho que ainda dentro da companhia, eu citaria O Filho Eterno também, que é um monólogo que eu fiz com Charles Fricks, e é uma coisa que já dirigi vários monólogos, mas O Filho Eterno foi o único monólogo que me deu um prêmio de diretor, é muito raro. Você apresentou na Fita também? Apresentamos na Fita, acho que sim. Há muitos anos atrás. Acho que sim.
E foi um prêmio lindo, que é um prêmio de diversidade, que eu ganhei, foi muito legal. Porque é isso, é um espetáculo que fala sobre você amar na diferença. Um pai que tem um filho com síndrome de Down, e como que ele aprende a amar na diferença, e não no narcisismo de você ter um filho igual a você, que não vai ter os seus defeitos e vai ter as suas qualidades. Né? A gente tem essa projeção narcísica quando a gente tem um filho e uma filha. Né? Vai ter o melhor de mim e não vai ter o pior de mim. Uhum. E nesse livro que o Cristóvão Teza escreveu, e é uma história real, esse Felipe, esse filho que nasce, é um filho com síndrome de Down, e ele tem uma rejeição contundente inicial, que a gente, inclusive, isso aparece no espetáculo, a gente achava que o público ia sair no meio da peça, mas ele tem uma curva linda, que está no livro, que está na peça, que ele, no primeiro momento, ele rejeita de uma forma muito radical, mas como que ele vai aprendendo a amar esse filho, né? E foi um espetáculo incrível, que foi com o Charles, que é um grande parceiro de vida que eu tenho. E foi uma peça incrível. A gente fez em Portugal, fez em vários lugares. Foi muito legal esse espetáculo. E é muito interessante quando o público tem essa coragem, essa inquietude de sair no meio de um espetáculo, né? Porque tem uma cena no começo que ele fica pensando com quantos anos ele vai morrer. Nossa. E é uma coisa muito forte. E a gente fala, cara, o público vai sair nessa hora. E o público fica assim, né? E depois, no final, você chora. Porque até fico emocionado quando eu falo. Porque e o Cristóvão Teza, que é esse autor que mora em Curitiba, e o Felipe, que estão vivos até. Toda vez que eu vou para Curitiba, eu vou para casa deles. A gente ficou amigos, todos nós, por causa da peça. E a relação do Cristóvão Teza com o Felipe, é importante falar isso aqui, é uma relação lindíssima. É uma relação de profundo amor. Incrível. Então é uma coisa que aconteceu com ele, que ele fez essa autobiografia e que ele se expõe de uma forma muito radical e que isso virou um espetáculo dos mais importantes da minha trajetória. E eu acho que tem tantos, cara. Aí o terceiro você está fora da companhia. Eu tô imaginando esse aqui, cara assistindo a peça. Eu queria assistir. Sabe, isso é legal falar. Isso é legal falar. O Cristóvão Teza é um autor, né? E a gente estava uma semana da estreia e a gente chamou ele para ver um ensaio na minha garagem, que a minha garagem é um espaço grande que a gente ensaia. E aí ele foi assistir, a gente nervosíssimo. Nossa. E o Bruno Lara Rezende, que também tem um filho com síndrome de Down, que é uma coincidência, fez a adaptação. E aí a gente estava lá, eu, Bruno, Charles, a Clarissa Carrani, que era a minha diretora assistente, e o Cristóvão chegou para assistir o ensaio. A gente nem era muito amigo ainda dele, e ele botou a mão assim aqui. E começou o ensaio. O Charles começou a fazer, e ele na garagem ali, né, sem luz, sem figurino, e ele ficava com a mão assim. E à medida que a peça começou, ele ia chorando, secando, ia rindo, fazia assim, e ao mesmo tempo ia secando as lágrimas. Era uma coisa de riso e choro. E eu ficava em pé olhando, ficava assim, meu Deus, será que ele está... E aí quando acabou, ele falou coisas lindíssimas pra gente. E foi incrível, porque... Depois a gente fez o Beatriz, que foi um outro espetáculo, que é uma adaptação de 2 livros dele. E que... Então criou-se uma parceria, né? Nós somos amigos até hoje. E foi incrível ele assistindo, né? A peça foi uma experiência espetacular. E a terceira peça, eu chutaria aqui, assim, mas eu fico até com medo depois de me arrepender, mas é porque eu tenho falado sobre ela ultimamente. Não, eu fui cruel na pergunta, mas... A Importância de Ser Perfeito, do Oscar Wilde, que eu fiz com Jorge Salma, com Pig, com o Leandro Soares, com alguns atores de Lauro, Leandro Castilho, o Márcio Fonseca, o Pedro. Foi incrível, foi um espetáculo só com homens, uma peça do Oscar Wilde. É uma peça queer, foi uma peça bem queer, e foi muito bacana, muito interessante, assim, foi muito legal. E vocês se apresentaram aonde? A gente se apresentou uma temporada linda, lotada, no Teatro Leblon. A gente começou no Teatro da Caixa Econômica, no centro, foi o primeiro lugar que a gente fez. Que é uma pena que tá fechado, né? Acho que tá. Ainda tá fechado. E é isso, eu acho que agora tem tanta peça, assim, poxa, tanta peça. Depois as pessoas que fazem as outras, né, vão ficar, né, fiz uma peça tão legal. Vão ficar com ciúme. Não tem que falar. Tanta peça. Fiz um monólogo com o Marcos Veras, dirigi o Marcos Veras, incrível. Foi incrível, né? A Corda para Cuspir, que foi incrível. Fiz uma peça com a Natália Dil e a Vilma Mello, que foi incrível também. Fulaninho e Dona Coisa. Fiz o Cálculo Ilógico. Esse Cálculo Ilógico... Com a Jéssica, foi incrível. Era uma atriz que fazia curso com você, né? E ela não, ao contrário.
Ao contrário, é uma atriz que eu não conhecia, o Thiago, meu filho, o Thiago Hertz, me procurou, ela conhecia, ele falou, eu queria tanto que teu pai me dirigisse. E eu já tinha dirigido vários monólogos, a Valsa número 6 com a Rose, o próprio Veras, já tinha o Filho Eterno, eu tinha dirigido muitos monólogos. E o Thiago falou assim, pai, ela pode te procurar? Eu falei, Thiago, outro monólogo eu não vou querer, cara. Ela falou assim, não, tá bom. Aí ela me procurou, encontrou comigo lá no Teatro Miguel Falabella. Ela veio e falou, olha, eu queria muito que você dirigisse. Eu preparei uma ceninha de 10 minutos para te mostrar. Aí eu, assim, no meu íntimo, pensando assim, cara, não vou dirigir, não vou fazer outro monólogo, não vou. E eu falei assim, então tá, então faz. Aí ela falou assim, quando? Eu falei, agora, faz agora, a gente já está aqui no teatro. Ela fez assim, agora? Ué, você não falou que você tem uma cena de 10 minutos? Faz agora. Eu falei assim, tá bom. Aí eu deixei ela lá na sala que a gente tem, lá de ensaio. Aí eu assim, né, tava trabalhando na administração. Não vou fazer mais. Tá. Aí eu sentei, foi incrível, isso foi incrível. Aí eu sentei para assistir a Jéssica. Tipo, ai, que saco. Aí ela começou a fazer. Eu falei, fudeu. Ela começou a fazer, eu fiquei assim, num estado de perplexidade. Eu falei assim, e ela, assim, me apaixonei na hora. Assim. E aí eu fiz, e foi incrível, porque eu mexi muito no texto, fiz provocações para ela. Eu e o Thiago fizemos junto com ela e com a Gabriela. Eu tive é um monólogo que eu tive 2 assistentes, a Gabriela e o Thiago. E a peça foi incrível, uma peça muito forte, que é uma história real também. A história que ela perde o irmão dela, que é uma história. O irmão morreu num acidente de moto. Na peça é bicicleta. E é uma história fortíssima. Também tem a história dos pais dela indo ver o ensaio na minha garagem, que é uma experiência... Que também assistiram e ficaram... Foi uma história fortíssima, os pais assistindo a história da Jéssica, que é sobre o filho que morreu, né? Uhum. Então foi muito forte também. E teve milhares de outras. Teve as últimas, por exemplo, foram incríveis, né? O Perdoa-me, teve o Corcunda de Notre Dame com o Maurício Greco, que foi incrível, foi ano passado. Teve as óperas, cara, eu não falei das óperas, que eu dirigi 2 óperas, né, uma no Municipal, outra na Sala Cine Meirelles, que foi... Pô, eu tinha que ter falado da ópera. Mozart e Salieri, do Rachmaninoff, que foi incrível no Teatro Municipal, foi uma experiência espetacular. Espetacular. Depois uma ópera do Ripper. E a estrutura é toda bem diferente, né? Exatamente. Aí é o contrário, você tem uma semana para ensaiar. É uma loucura. Foi incrível, mas foi barato. Tinha um piano derretido do Fernando Melo da Costa, que também não está mais aqui atrás, acho que o melhor cenógrafo que o Brasil já teve. E a encenação foi incrível. Eu ia perguntar. Depois teve Piedade, que eu fiz na Sala Cine Meirelles, que também foi uma ópera. Os musicais, eu não falei dos musicais. Muita coisa. Musicais que eu amo dirigir também, que foi incrível. Esse monólogo do Cálculo e esse do Filho Eterno é um palco liso também, né? E aí eu ia perguntar se você já trabalhou em grandes produções também com palco. Yolanta, por exemplo, que é um musical que eu fiz agora no CCBB, ano passado, que foi um barato, né? Uma peça que está com 9 indicações para prêmio, sabe? Primeira vez que eu sou indicado como diretor e como coreógrafo. Eu estou assinando, eu assino a direção de movimentos junto com a Esther Veix, mas a gente assina junto. E é um cenário do Glauco, um cenáriozão, você olha assim, um infantil no CCBB, no Teatro 2, e que era um cenáriozão. Então, assim, eu acho que tem a ver com aquela conversa do começo que a gente teve sobre dinâmica. Também, como diretor, eu também tenho que me criar estímulos que sejam desafios que renovem. Então, eu falo assim, cara, hoje eu vou fazer uma peça com cenário, dessa vez com cenáriozão. Então, há uma tendência minha, como eu sou muito apaixonado pelos atores, de fazer palco nu, cadeira, cubo. Que é dificílimo também. O Perdoe por Me Traíres, por exemplo, são 4 cadeiras só. Mas tem aquele teatro de arena do Sesc. Que é maravilhoso, né? De Copacabana, é maravilhoso, né? Então, assim, há uma tendência inicial do tal do palco vazio, né? Uma coisa bem Peter Brook mesmo, assim, né? Mas eu também acho que, para eu renovar o meu prazer, eu fico me criando, eu fico tentando ficar consciente disso tudo que a gente está conversando e também, cara, vou fazer uma coisa, sabe, você não começar a fazer pizza, sabe, não ficar sem fábrica de direção. Como é que eu também tento minimamente entrar num lugar de perigo para mim mesmo, um lugar que também seja uma novidade para mim, um lugar que tem alguma coisa nova para mim, para que eu também renove a minha sensação de perigo, se eu vou conseguir chegar até o fim. E falando em coisas novas, de se desafiar, fala agora um pouquinho pra gente sobre o autor. O autor é uma experiência muito fascinante, muito especial, que começou
com a peça A Entrevista, que veio a ser o primeiro texto da Companhia Atores de Laura, que eu escrevi junto com o Bruno Levinson, que até uma pessoa legal para vocês chamarem para cá também. Opa. Queremos. Bruno Levinson, depois eu te dou o contato dele, é muito legal, que é um autor, hoje em dia trabalha na Globo, é muito bacana, e a gente escreveu 2 peças, a gente escreveu várias peças juntos, mas essas 2, A Entrevista e Cartão de Embarque, foram os 2 primeiros textos, que, na verdade teve outros textos antes, mas esses foram os 2 primeiros que foram encenados. Não, tem Tornando o Sonho, que eu escrevi, que a gente já falou aqui. E depois eu desenvolvi uma técnica, que é uma coisa muito legal de falar aqui, que é uma coisa nova, diferenciada, que é o tal textos de criação coletiva. A gente tem 2 livros na companhia com várias peças que são textos de criação coletiva e que eu proponho um tema. Geralmente tem um autor associado que a gente estuda e aí a gente cria um texto que é nosso. Então a gente fez o Decote, que é uma criação coletiva, inspirado em Nelson Rodrigues. Não tem a gente levou o Jofre, que é o filho do Nelson, ele falou assim, incrível, parece que eu estou vendo meu pai e não tem uma palavra do Nelson, mas tem a matemática do Nelson, tem o sotaque do Nelson, tem a lógica do Nelson, tem o universo do Nelson. E não é Nelson, mas é porque a gente estudou toda a obra. Lemos tudo que você vai imaginar, qualquer coisa que a gente leu do Nelson na época, e depois a gente foi para uma sala de ensaio, e aí a gente assina coletivamente, o diretor e os atores. Depois tem o Romeu e Isolda, que é anterior, que é também inspirado nos quadros do Escher, né, a brincadeira da mudança, da metamorfose, de uma coisa vira outra, que tem uma estrutura dramatúrgica a partir disso, que eu não vou ficar falando agora, mas que é um outro texto de criação coletiva, e aí tem vários, tem Ódio. o ódio, tem o absurdo, tem o adultério, tem vários textos de criação coletiva. O Corcunda que a gente fez, eu, o Maurício Greco e o Thiago Hertz, é um texto de criação coletiva. Então, o Pedro I, que eu tinha que ter falado aqui. Isso que eu estou esperando. O Pedro I, não, porque eu sou maluco, eu falo de uma coisa. O Pedro I, por exemplo, é um texto, parece que eu tinha que ter falado nas 3 também, porque é um texto que eu escrevi junto com o João Campari e a Roberta Brisson. É um texto escrito a 6 mãos, que é incrível. Acho o texto. Eu tenho muito orgulho desse texto. A encenação ficou maravilhosa. Eu realmente tenho o menor pudor de falar isso aqui. E o João está incrível como ator. É um espetáculo incrível. Eu acho que é um espetáculo, inclusive, que a gente vai esse ano para Portugal fazer ele. É um espetáculo fácil de levar. Ele e o Corcunda de Notre Dame, eu estou mexendo aí para a gente tentar levar para Portugal. E é isso, essa experiência de criação coletiva ela é muito interessante, dá muito trabalho, é muita negociação, tem um lado difícil, tem um lado exaustivo. Quando a gente acaba, a gente sempre fala assim, nunca mais eu faço um texto de criação coletiva, de tão exaustivo que é. É cansativo. É muito cansativo, mas é incrível, tem sempre regras e coisas como levar os momentos de impasse, tem toda uma reflexão sobre isso, que eu posso ficar 1h30 falando sobre isso, mas eu acho que isso é uma experiência muito especial, que começa com os atores de Laura e que hoje em dia eu levo para algumas experiências fora da companhia, como, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame e o Pedro I, e que é incrível, porque é a beleza do humano, é a beleza do coletivo, é a potência de você ver como que, quando as pessoas conseguem negociar e abrir mão, porque a ideia da criação coletiva é você saber que alguma hora você vai perder. Alguma hora você acha que aquela frase, aquela palavra é melhor e por algum motivo ali do processo do coletivo isso vai cair. E você tem que estar aberto a essa experiência de também sofrer e saber que faz parte você perder alguma hora, né? Essa eu acho uma experiência profundamente madura, você conseguir viver essa sensação de perder também. Porque no coletivo isso é inevitável. Né? Quando você está escrevendo sozinha, a negociação é você com você mesmo. Né? Uhum. É muito mais fácil. Tem autores que falam assim, não entro nisso nem a porrada, não faço isso de jeito nenhum. Eu adoro, eu acho incrível, eu acho que me sinto fortalecido, eu acho que sempre eu e o outro é melhor do que só eu, sempre acho isso. E eu acho que isso é uma experiência que ainda tem que escrever um livro sobre isso. Né? Ou, na verdade, o meu TCC foi um pouco sobre isso, né? As experiências de criação coletiva do grupo Galpão com o Asdrubal e com os atores de Laura. Foi um TCC que eu escrevi sobre isso. Nossa, que interessante. Foi muito legal, porque a experiência do Trax Milhão, que eu conversei horas com o Hamilton Vaz Pereira, que é uma experiência que eu não falei, mas é um dos gatilhos que fez eu fazer teatro. Eu vi 3 vezes, ninguém estava vivo aqui, eu acho. O Trax Milhão, né? Acho que é final dos anos 70,
E eu fui 3 vezes, e quando eu entrei para ver o Trote Milhão, que é uma coisa que eu assisti, eu falei assim, eu quero isso para minha vida. Eu olhei, e eu fui no dia seguinte, eu fui 3 dias seguidos, e é uma experiência que me levou para o teatro também. Então é isso, né? Tem alguns gatilhos que fez. Nunca é uma coisa só, nunca é um curso só que faz você seguir a profissão. Tem sempre um conjunto de coisas do ponto de vista existencial, como a gente falou, do ponto de vista de um belo encontro no primeiro curso. O primeiro curso é muito importante. Você tem uma experiência bacana. Se o teu primeiro curso é uma coisa traumática, ruim. Então, quando você pega um aluno iniciante, tem uma responsabilidade enorme sobre aquela pessoa. Sim. Então, é isso. Eu estava me perdendo aqui, mas os textos de criação coletiva é uma coisa fundamental na minha existência. Né? Acho que tenho já, sei lá, uns 10, 12 textos escritos assim. Porque mesmo a entrevista do Cartão de Embarque é um texto em dupla, então já é um coletivo de 4 mãos. Aproveitando essa sua experiência, falando da importância dos alunos, atores, me dá umas características que o ator precisa ter para você, como diretor, de toda essa... O que um ator precisa ter? Eu acho que a frase do Sócrates é maravilhosa. Tudo que eu sei é que eu nada sei. É uma frase que eu uso muito para mim. Quando você acha que você chegou num lugar, que você está pronto, você começou a cair. Não existe um lugar que você estabilizou, bom, agora eu sou uma pessoa que estou pronta. Essa ideia do estou pronto. Então, eu acho que o primeiro conselho que eu tenho para dar é conviva com a dor e a angústia de que não existe você estar pronto. Que nessa existência é sempre um caminhar para estar se aperfeiçoando. E não existe um lugar que você vai chegar e que você vai falar, cara, agora eu estou pronto, agora eu estou pronta. Também não deixe de fazer, né? Porque às vezes a gente fica procurando a perfeição e não coloca o projeto para andar. Isso é uma outra coisa muito importante. Isso é muito legal o que você está falando, porque quando você realiza um projeto, isso é muito legal o que você falou, porque quando você realiza um projeto, você tem que saber que o resultado vai ter algo da incompletude. É muito legal o que você falou. Isso que é assim, tem algum lugar que vai ter uma incompletude. Você não conseguiu chegar naquele resultado com aquela atriz ou com aquele ator. Tem alguma coisa no texto que não ficou perfeita. Alguma coisa de produção que fez com que você tivesse uma limitação. E não deixar de fazer por isso. Isso é muito legal o que você falou. Isso é um grande conselho que você que está dando, não sou eu. Que é a ideia de saber se relacionar com a incompletude. É a gente usar um pouco da psicanálise nesse sentido, a ideia da falta. Você faz para tentar atingir a completude, mas você tem que ter a consciência que não vai atingir. Você vai em direção a ela, mas você não vai encontrar aquela sensação, cara, essa peça está perfeita, eu não mexeria em nada. Tá? Eu acho que eu nunca cheguei nesse lugar. Tanto é que as pessoas ficam impressionadas quando a gente remonta um espetáculo. A gente vai, por exemplo, fazer As Artimanhas de Capino. A gente vai refazer em março, acho que no CCBB. A gente vai refazer. Lá. Nunca vai ser igual, gente. E a gente, na hora que entra para reensaiar, eu fico mexendo na peça. As pessoas, Dani, a peça já está pronta há 30 anos. Eu fico redescobrindo coisas. Por quê? Porque tem essa sensação da incompletude. Porque eu já sei que não está pronta. Não existe estar pronto. Então, esse é um outro conselho. E eu acho que a ideia é de que você, a partir disso, tem derivações enormes, que é trabalho, está ensaiando. É uma cultura americana, por exemplo, que eu acho que às vezes falta nos atores profissionais. Os atores americanos eles estão sempre se reciclando, fazendo curso, se retrabalhando. Poxa, a segunda-feira agora eu dei aula é a Juliana Didoni, uma atriz que já foi minha aluna há muitos anos. Aí segunda-feira ela entrou para fazer aula, cara, eu quero reciclar, quero voltar a fazer aula contigo. E ela entrou para fazer aula, quer dizer, é uma cabeça muito boa de saber que não tem aquele orgulho, vai ter, de repente, colegas que não são tão experientes, então de repente ela está fazendo aula com atores experientes, mas não tão experientes quanto ela, e tinha uma atriz ou outro ator que eram quase iniciantes, e ela estava lá se trabalhando e fazendo exercício e vamos embora. Entendeu? Então eu acho que tem esse lugar, agora eu cheguei numa posição que eu não posso mais fazer aula, que eu não posso mais trabalhar, então isso é um outro conselho que eu acho importante, a ideia de que sempre tem malhação para fazer. E a outra que eu já falei, né, que é tenha sempre o seu projeto. Porque a ideia de você ser uma célula solta no espaço, esperando o desejo de uma célula maior, é muito desesperadora. Né? Você começa a questionar a tua potência, você começa a questionar se você realmente tem a ver com aquela profissão. Então,
agora mesmo, né, eu estava conversando com o meu filho, Thiago, que acabou uma temporada do Júlio César no Oi Futuro, né? É um ator maravilhoso, não é porque eu sou pai dele, mas é um grande ator mesmo. Ele falou, cara, agora tem 3 meses, porque eles vão fazer uma temporada, vão viajar, depois vão fazer o Poeira. Agora tem 3 meses de intervalo. Eu falei, cara, nesses 3 meses aproveita. O cara lê um livro, o cara lê muito. Eu falei, cara, lê literatura dramática, aproveita esses 3 meses para criar um projeto que você quer fazer. Aproveita esses 3 porque esse é um lugar que tem que o tempo inteiro estar lá. Oxigenar, né? Em vez de você falar assim, ai, que merda, eu tenho intervalo, não, já faz do limão uma limonada. Eu vou fazer desse intervalo um espaço de estudo, um espaço de tentar encontrar um personagem, ou então vou ler um livro que pode ser uma adaptação, ou vou ler uma peça que possa ter um personagem que eu queira fazer, ou dirigir, ou, enfim, é um lugar tão vasto, tão potente, um projeto, entendeu? Que você tem que aproveitar esses intervalos, em vez de deprimir, fica se trabalhando, porque isso vai acontecer inevitavelmente. A gente tem que estar sempre com a escuta aberta, né? Com a visão também. Vai na rua, vai ler um livro, vai assistir uma peça, qualquer coisa. Isso pode inspirar a gente, né? Para criar os nossos eu acho que projetos. Tem outra coisa que é uma coisa que não é nova, que eu vou falar, que está no Stanislavski, que está em vários autores, que também essa profissão ela tem uma coisa linda, que cada lugar que a gente está 24 horas por dia é um lugar de observação. Então, eu estou aqui olhando para vocês e tem um lado meu que é um diretor olhando e percebendo, e vendo a roupa, e vendo a postura de vocês, e aí eu ando na rua e a luz do dia, e alguma coisa, aí tem uma coisa dramática que acontece no cotidiano, aí você fica observando, tem uma coisa meio vampiresca, no bom sentido da palavra vampiresca, que a gente está se alimentando o tempo inteiro de qualquer coisa. Isso é muito legal. E legal também das coisas da vida que a gente trouxe hoje uma pessoa aqui para te dar um depoimento de como é ser seu aluno. E aí eu queria chamar uma pessoa aqui para falar rapidamente como é ser aluno dessa pessoa. Pode entrar aqui. A few moments later. Opa! Que emoção. 2 emoções ao mesmo tempo. Tá aqui, tá do lado do... Eu já vou até começar a falar de quem mudou minha vida. Realmente, assim, eu não seria ninguém, assim, como ator, se não fosse, na minha concepção, o melhor professor de teatro do Brasil, João Marcelo. É incrível. Façam aula com ele. E aí, Dani, tudo bem? Boa. Olha, você citou um professor maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. Mas fora de brincadeira, gente, assim... Puxa pra você o microfone. Acho que o único depoimento que eu poderia dar é depoimento de gratidão absurdo, assim. Porque acho que tudo que eu conquistei, qualquer coisa na minha vida que eu tenho certeza que ainda tem muita coisa a ser conquistada, mas começou por você e continua com você, e eu sei que vai terminar em você, porque é muita emoção falar disso, porque você falou lá no meio, realmente. Eu cheguei lá um ator bem cru, muita coisa assim que a gente vê nas aulas do Dani, assim, técnicas, e principalmente a técnica do ator ser um ser humano pensante ali. E não essa coisa de, tipo, nossa, eu tô tão imerso no personagem que não sei o que tá acontecendo. Eu concordo 100% quando ele fala sobre você tá em cena, mas você consegue enxergar o cara na segunda fileira, na cadeira B13, comendo um fandangos, e você fica tipo, nossa, tinha um cara ali comendo fandangos. E isso é uma coisa que me ajudou muito em cena, ter essa noção 360 e ser dirigível. Então, tudo que eu conquistei em qualquer coisa até hoje foi por causa desses ensinamentos não só técnicos de profissão, mas como os ensinamentos de vida também, que eu queria deixar claro. Muito... Que lindo. Meu papai. Mas gente, me diz como foi a primeira aula. Esse é o Rafael Teles, que esteve aqui. A gente tá aqui, ó, batendo cabeça. Sim. Aqui. É o Rafael Teles, que é aluno do Dani. E aí a gente chamou ele para entrar aqui para falar um pouquinho sobre surpresa. Como foi o trabalho com o Daniel, né? Vários trabalhos, várias peças. Foram intensos. Eu acho que intensidade, na verdade, é as palavras que definem, porque quando eu entrei, fala. Não, eu ia falar que o Rafael foi ficando... O processo do Rafael é muito impressionante, porque quando eu percebo assim, a curva de evolução dele é uma coisa impressionante, sabe? Ele tinha uma chave de tensão e de acertar que era um equívoco, que é muito comum acontecer isso. E eu me lembro que eu fui percebendo que ele foi entendendo isso, que ele tem uma ambição muito bem colocada. Eu acho que o Rafael
é um bom exemplo de uma ambição bem colocada. Um cara que é muito ambicioso, mas ele tem muito bem canalizada essa ambição, pelo menos do meu ponto de vista. E quando eu fui ver o Despertar da Primavera, para mim foi uma emoção enorme, que eu falei assim, nossa, o que esse menino virou, sabe? É uma coisa impressionante, sabe? É muito especial perceber, e é óbvio que tem a minha mão, porque ele tem uma coisa que eu uso, que é uma palavra da psicanálise, que é a transferência, né? Quando você faz aula, você tem que ter é que nem com um paciente psicanalista, tem que ter uma relação de transferência, né? O professor tem que se apaixonar pelos alunos, né? Se apaixonar pela ideia de ajudá-los a crescer, e os alunos também se apaixonar pela confiança naquele professor, confiar que aquela pessoa vai me ajudar. E isso aqui aconteceu de uma forma muito rápida, muito evidente, e aí eu acho que o crescimento do Rafa tem a ver com essa junção de fatores, né? A inteligência, a sensibilidade, a ambição, mas também uma relação de transferência muito bem colocada, que fez ele assim, crescer muito. É um ator, hoje em dia, que quando eu penso nos meus projetos, ele já está lá no meu leque de possibilidades. Isso é um lugar muito... Mas é verdade isso, porque ele se tornou um grande ator, uma figura incrível, incrível, incrível. Mas é muita coisa, assim, de verdade. Assim, de 4, 5 anos, eu acho que eu comecei em 2015. E eu lembro até hoje, assim, a história. Acho que eu nunca te falei isso. Eu estava fazendo uma peça infantil chamada Reino dos Mal Educados. Peça linda, que inclusive foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade teatral foi Marilis Rodrigues, como você. E aí minha madrasta chegou, ela é agente de atores e atrizes, ela falou, olha, muito legal, muito impressionante e tal. Mas, ó, te indicar um cursinho bacana para você fazer de teatro. Ele é um cara também que ele é bem bacana, sabe? Eu acho que você está indo na direção certa e tudo mais, mas acho que é interessante você fazer aula de teatro com esse cara aqui. O nome dele é Daniel Herz, Casa de Cultura Lara Alvim, em Ipanema. Aulas quintas-feiras, 6h30. E segundas e quartas, de 2 às 4. Já fez a divulgação propaganda. completa. Aí, na mesma semana, eu tava lá já. E aí foi assim. Eu não sabia quem era Daniel. Eu não sabia. Aí eu só fiquei assim, bom, aquele cara tem uma postura de professor, eu acho. Daniel? Aí ele, oi? Aí eu, vim fazer sua aula. Meu nome é Rafa. E aí acho que já conheci minha avó, já conheci minha mãe. Então, vou fazer ali. Eu não sabia como é que era essa dinâmica, porque eu nunca tinha feito uma aula de teatro mesmo. Já tinha entrado no processo de peça. Já tinha feito algumas aulas no Espaço Cultural Vamos Fazer Arte com a Marilis Rodrigues, mas foi o meu primeiro contato. E me apaixonei de cara. Falei assim, cara, eu quero fazer essa aula para sempre. Foi muito bacana. A gente deu aula de, lembro até hoje, redimensionamento espacial. Redimensionamento espacial. Essa é uma aula muito legal. É isso, acho que é muito boa essa coincidência do Rafa estar aqui hoje, porque o Rafa representa, tem vários alunos assim, uma das grandes emoções de você viver essa experiência de dar aula, que é você ver o crescimento das pessoas, né? Porque é óbvio que tem um lugar de ganhar dinheiro, de sobreviver, é óbvio que tem esse lugar também, um lugar profano, mas o lugar poético não, é o mais importante. E o lugar poético é a ideia de você ver as pessoas se transformando, as pessoas evoluindo. Então, é muito importante. O Rafael é a filosofia de tudo que a gente conversou aqui, como 92%, 98% de trabalho é tão importante. É um cara que hoje em dia voz, corpo, canta. É incrível, é muito bacana. Eu acho que faz a gente lembrar o começo da conversa, né, sobre a questão da energia, de vida, que quando você escuta um depoimento desse, né, como deve, assim, faz sentido estar aqui. Não, eu, além de aluno, eu virei fã, sabe, assim, literalmente adotei ele como pai, vamos dizer assim, e virei fã. Eu vi o Pena Carioca, foi a primeira peça que eu vi que você tinha dirigido 3 vezes. Uma eu fui ver porque eu fui ver, outra eu fui ver porque tem um debate com você no final, outra eu fui ver porque o Thiago foi fazer, e aí depois eu comecei a ver tudo, tipo assim. Então, o Daniel é pra você aquele cara que você falou, que você foi 3 vezes na peça e aí você falou, cara, eu quero fazer isso. Foi com certeza. É muito interessante você falar, porque naquele processo, né, do Asdrubal trouxe o trombone, eu acabei ficando um pouco amigo ali na entrada do Perfeito Fortuna, que fazia a peça, e o Perfeito na terceira vez falou assim, vem cá, Daniel, entra por aqui. Ele me colocou
pelos corredores do Teatro Ipanema, que a peça estava em cartaz do Teatro Ipanema. Aí eu subi pela escada, e isso é uma coisa até que eu fico emocionado, que a primeira vez que eu pisei no palco como público. Porque eu atravessei o corredor, e aí eu subi, eu entrei no palco, e a plateia já estava lotada, já ia começar a peça. E aí eu pisei, a plateia parou para me olhar como se eu fosse alguma coisa. Eu entrei e desci para a plateia, e a minha primeira experiência de estar num palco e ver pessoas assim desse ponto de vista do palco foi no lugar de público do Asdrubal Trouxe Trombone. E foi muito emocionante. Anos depois eu, por exemplo, ter uma conversa com a Milton Vaz Pereira nesse lugar de tiete total, né? Eu conversando com a Milton e tentando me concentrar para não ficar nesse lugar de fã, né? E você fez isso parecido comigo também. Quando eu tinha acabado de perder o Cico Caseira, que era quem fazia assistência de direção no tablado, aí foi nesse dia, eu falei assim, pô, vai ter ensaio do Perdão por Me Traídos. Vamos? Eu falei, vamos, lógico. E foi quando você, história que você não contou, inclusive, teve que pisar no palco depois de 16 anos sem atuar. Porque o Wendel não pôde fazer o Pola Negre e o México, né? São dois personagens bem legais, e eu entrei para fazer o Pola Negre. Nossa. E é muito legal isso, porque eu, na posição de ator, eu amo atuar, mas eu sou 10 vezes mais inseguro como ator do que como professor, como diretor. E é muito legal, porque as pessoas ficam olhando assim, eu fico ali passando o texto 40 vezes, e no palco, e faço aquecimento, porque tem uma insegurança mesmo, eu tenho uma insegurança em relação à minha voz, eu tenho insegurança de ator que não passa pelo leque de questões do diretor e do professor. Eu sempre falou que não é porque eu dirijo que eu sou um bom ator, mas eu sou um ator que eu sei dirigir e por aí vai. E é muito legal. Mas você arrasou, foi ótimo. Eu acho que foi bem também. Não tão bem quanto o Wendel fazendo o Pola Negre, mas foi diferente. Foi diferente. Mas eu adorei. É um personagem dificílimo, muito divertido. E eu, assim, acontece muito isso. Eu entro em cena em várias peças que eu dirijo, quando as pessoas têm que sair, eu aproveito e brinco de matar saudades, né? E é isso, porque a experiência seria muito bom, é muito interessante se todos os diretores e diretoras vivessem a experiência de atuar e todos os atores e atrizes vivessem a experiência de dirigir. Essa relação de diretores e atores e atrizes ia ser muito melhor. Porque, por exemplo, os atores de Lauro, depois que eu eles consegui ficaram falar mais a mesma velhos, linguagem, né? Depois que eles ficaram mais velhos, todos eles já dão aula, todos eles já dirigem. Minha relação com eles hoje em dia é muito mais fácil, porque eles não têm mais aquela coisa de não entender o outro lado. Os diretores também têm que entender o lado dos atores, que é estar nessa posição de atuar. Acho que é fundamental. Fundamental. E tem diretores que ou que se esquecem ou que nem vivem essa experiência. Sim. Que bom ter vocês aqui. Nós temos um presentinho para vocês lembrarem Godot. Caramba! Uau! Como se fosse esquecido. Meu Deus, impossível. Não, vou ter que abrir. Pode abrir. Unboxing. Nossa, que isso? Whisky? É uma cachaça. Melhor, cachaça de Paraty. Nossa, Uma cachaçinha de Paraty. Você vai dar aula agora, tá? Você vai dar aula agora. Ih, saiu o adesivo. Não, peraí. Foi. Amei estar com vocês. Vocês são duas figuras que colocam a gente numa posição muito confortável, muito agradável estar aqui com vocês. Obrigada. Muito legal. Que bom. Nossa, foi Obrigado. uma troca maravilhosa, emocionante, feliz de ver essa cena aqui que realmente me toca, me desconcerta muito, essa relação de professor, de admirar e de ver esse grande ator aí nos palcos, que você vai ter que vir depois com mais calma aqui. Vou, com certeza. Muito obrigada. Valeu, Obrigada, gente. pessoal. Adorei. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e seguir esses dois aqui que estão aqui com a gente hoje. Vamos ao teatro. Vamos ao teatro. Vamos ao teatro. Vamos. Tchau, gente.